no programa Amigo Bicho de hoje, eu converso com o médico veterinário Rodrigo Lorenzoni, que é presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul. Rodrigo, primeiramente, bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria, então, de começar te perguntando qual é a função do Conselho Regional de Medicina Veterinária? Bom, satisfação poder estar aqui conversando contigo e com os telespectadores. O Conselho de Veterinária é uma autarquia federal, né, que tem como função final fazer a fiscalização do exercício profissional, né. As profissões que estão albergadas no Conselho é a medicina veterinária e a zootecnia, e o Conselho tem, então, a função de acompanhar o desempenho desses profissionais para que garanta à sociedade que as profissões estão desempenhando o seu papel de maneira correta, de maneira ética e de maneira que esteja em consonância com aquilo que a técnica preconiza, né? Além disso, o Conselho também tem uma função importante, que é de estar conversando, dialogando com a sociedade, explicando o papel do médico veterinário, do zootecnista, a sua função, a sua importância em determinados tipos de atividade, né? Então, a gente poderia resumir assim as nossas principais funções. Rodrigo, como é que é o desempenho do trabalho do Conselho Médico de Medicina Veterinária? Bom, a gente tem algumas áreas de atuação do Conselho, né? A gente tem um trabalho de educação continuada junto aos profissionais, né? Para que a gente possa estar fornecendo aos profissionais a atualização de conceitos técnicos, de legislação e etc., para que a nossa profissão possa estar prestando serviços de alta qualidade à sociedade. Temos uma linha de ação que é esse diálogo que a gente comentou antes com a sociedade, né? Então, através de artigos que a gente vem publicando em jornal, espaços como esse, fóruns de debate, audiências públicas, onde a gente está levando o Conselho, levando à sociedade a informação daquilo que o médico veterinário faz e de como o médico veterinário pode contribuir, né, nas suas áreas de atuação para a sociedade de uma maneira geral, né? E o outro braço fundamental é o braço da fiscalização, né, que aí nós temos uma equipe de fiscais que percorrem o Estado, fiscalizando todas as empresas que têm inter-relação com a medicina veterinária, avaliando se essa empresa tem o registro no Conselho, se tem um veterinário responsável técnico, se as normas sanitárias estão sendo respeitadas, para que garanta, então, que quando o serviço for concluído ou prestado, né, a sociedade possa consumir com tranquilidade. Que tipo de estabelecimentos são esses que vocês fiscalizam e que tipo de punições, então, são dadas a essas empresas? Bom, basicamente a gente atua na área de serviços, né, que pega a parte do mercado pet, então clínicas, consultórios, agropecuárias, etc. A indústria de produção de alimentos de origem animal, né, essa é uma faceta bastante interessante da nossa profissão e pouco conhecida pela sociedade. Então, toda a indústria, a agroindústria que produz qualquer alimento de origem animal passa pela supervisão de um médico veterinário, né? Quem atesta a qualidade desse alimento é um médico veterinário. Então, o Conselho também age nesse segmento. Também trabalhamos com o setor público, né? Então, junto às prefeituras, aos sistemas de inspeção municipal, aos canis municipais, ao Centro de Controle de Zoonoses, né? Então, acho que as universidades, o Conselho acompanha também para ver se os cursos estão registrados devidamente, se os hospitais, escola, têm condições mínimas de funcionar como um hospital, né? Então, todas as áreas que têm o ensino ou a prestação de serviço veterinário, o Conselho atua. E como é que funciona as punições? Vocês têm autoridade, no caso, para fechar um estabelecimento caso ele não tenha essa licença? Como é que funciona? Bom, na verdade, a gente tem a condição de infracionar e multar o estabelecimento ou o profissional que está em desacordo com as resoluções vigentes, né? Esse poder de polícia de interdição ou de apreensão de alguma carga de medicamento que está sendo vendido de forma irregular, por exemplo, numa agropecuária ou numa pet shop, esse poder o Conselho não tem. Aí é a vigilância sanitária do município ou o Ministério da Agricultura que tem o poder de polícia. Mas nós temos feito inúmeras ações em conjunto, né, com o Ministério da Agricultura e com a vigilância sanitária, de forma que, se os nossos fiscais identificam, por exemplo, a questão dos medicamentos, né, medicamentos vencidos ou sem registros, a gente faz a autuação da empresa e o Ministério da Agricultura também autua, mas tem o poder de fazer a apreensão desses medicamentos. No caso, recentemente vocês lançaram uma campanha publicitária voltada ao público em geral, que demonstra a importância do médico veterinário, né, em casos de agropecuária, pet shops. Qual é o objetivo, então, dessa ação? Como é que funciona essa ação e o que vocês estão vendo de resultado?
Bom, essa é uma das ações, ou um dos braços que a gente falou na pergunta anterior, né, que é o canal de diálogo que o Conselho está construindo junto à sociedade. Então, esta campanha, especificamente, é a primeira campanha que a nossa gestão está realizando, né, e a primeira de muitos anos que o Conselho realiza, com o objetivo justamente de trazer para a população a importância de um médico veterinário nos estabelecimentos que comercializam produtos produtos veterinários, né. Por que isso? A gente até faz uma analogia, né? O veterinário, nesse estabelecimento, ele é tão importante quanto o farmacêutico na farmácia humana, né? A gente tem dois dados importantes. No Conselho, mais de 50% das empresas que estão registradas no Conselho de Veterinária são agropecuárias, né? Ou farmácias veterinárias, ou pet shops que comercializam esse tipo de produto. E no Rio Grande do Sul, a cada 1,5 dia, uma pessoa é intoxicada por produto veterinário e uma pessoa morre por ano intoxicada por produto veterinário no Estado. Isso é um dado do Centro de Informações Toxicológicas da Secretaria Estadual de Saúde, né? Então, isso nos mostra o perigo que, se esses medicamentos forem administrados de forma incorreta, usados de maneira inadequada, pode acarretar a sociedade, né? E a sociedade a pessoa pode ter problemas de saúde ao consumir este medicamento, porque hoje a gente não compra antibiótico na farmácia humana sem a receita do nosso médico. Mas na farmácia veterinária a gente pode comprar antibióticos sem receita médica. E os mesmos antibióticos, alguns antibióticos que a gente encontra na farmácia humana, tem na farmácia veterinária. E a gente sabe de casos de pessoas que acabam burlando a legislação e consomem esse tipo de medicamento, mas esquece que esse medicamento, de repente, está dosado para tratar um cavalo, um boi que tem 300 quilos, né? Então, e a outra maneira de contaminação é através do uso inadequado, né, de algum pesticida, alguma droga que vai fazer combate pulga, que a gente tem que aplicar, ou banhar o cão, por exemplo. Se a gente não tem a orientação adequada, a gente pode vir a se contaminar, né? Então, a importância do veterinário nesses estabelecimentos é para controlar esta venda e orientar o público consumidor. E esta campanha é com esse objetivo, que o consumidor exija que tenha um médico veterinário na loja onde ele adquire produtos veterinários, porque isto é, além de uma questão de saúde, é uma obrigação legal que o proprietário tem que ter, o proprietário da loja. Outra dúvida em questão também, bastante comum, é se eu levo meu animalzinho num banho e tosa. Esse banho e tosa não vende produto veterinário, mas ele é obrigado a ter um médico veterinário responsável. Como é que funciona nesses estabelecimentos? Todos os estabelecimentos, quais são os que são obrigados a ter um médico veterinário responsável? Sim, o banho e tosa é um dos estética animal e tal. Esses estabelecimentos, eles têm que ter um veterinário responsável técnico, né? Não é esse veterinário responsável técnico, ele não precisa estar full time no estabelecimento, ele não precisa estar todo o tempo lá, mas ele tem que ter uma carga horária mínima que permita, né, que ele acompanhe o funcionamento do banho e tosa, que ele oriente os funcionários que vão executar a tarefa de banhar ou tosar o animal, né, e que ele construa, então, um fluxo de serviço de maneira a garantir a sanidade, a segurança e o bem-estar dos animais, né? Porque o banho e tosa, principalmente em estabelecimentos que prestam esse serviço, né, eles são serviços altamente comuns, né, mas não são simples. Existem secadores, sopradores utilizados nestes estabelecimentos para fazer a secagem dos animais, que têm uma potência bem forte, né, para que possa fazer uma secagem mais rápida, e esse aparelho, se usado de maneira correta, não tem problema nenhum, né? O problema é, se esse jato de ar é colocado de maneira inadequada para secar a face do animal e pega no olho, pode causar úlcera de córnea. No momento de lavar, molha os ouvidos ou o secador nos ouvidos pode fazer alguma lesão. No momento da secagem, as toalhas têm que ser trocadas, a mesa tem que ser higienizada, porque micoses, por exemplo, podem ser transmitidas de um cão ou de um gato para outro, né? Então, a importância do veterinário é nesse sentido, de garantir o acompanhamento do serviço para que o proprietário não tenha, né, um dissabor no momento que ele foi procurar apenas um banho e daqui a um pouco receber o seu animal com alguma enfermidade contraída por um manejo inadequado dos animais e uma organização não tão bem feita do serviço. Anteriormente, tu falaste sobre a venda dos medicamentos. No caso, teria uma ideia de se fazer a mesma coisa que é na venda de medicamento humano, de vender só com receita? Teria como fazer isso também para o remédio para animais? Como é que funcionaria isso?
Bom, isso está sendo trabalhado já há um bom tempo pela classe médica veterinária, encabeçado pelo Conselho Federal de Medicina Veterinária. A gente tem batalhado muito justamente pela obrigatoriedade de controle de algumas medicações, né? E a gente tem uma conquista bastante interessante que no início desse ano o Ministério da Agricultura emitiu uma instrução normativa que entra em vigor a partir de maio de 2013 ela entra em vigor, né? E esta instrução normativa elenca 113 medicamentos veterinários que passarão a ter a obrigatoriedade de retenção de receita para ser vendido. Hoje essa lista existe, mas tem apenas 17, né, que são basicamente anabolizantes e anestésicos. E agora, nessa nova normativa do MAPA, que entra em vigor então em maio, entra um rol de 117 medicamentos, o que para nós é muito bom, né, porque garante, então, tranquilidade, controle, né, na venda disso e tranquilidade para quem vai consumir. E a parte de fiscalização também ficaria a cargo de vocês, no caso dessas receitas? Na verdade, quem vai fiscalizar isso é o Ministério da Agricultura, né? Essa portaria prevê que as clínicas, pet shops, farmácias que comercializem esses produtos, o veterinário responsável técnico tem que informar quando compra e quando vende, né, através de relatórios que, se eu não me engano, são trimestrais, o profissional tem que enviar para o Ministério da Agricultura e ele vai fazer, e o Ministério da Agricultura faz esse acompanhamento. Rodrigo, agora eu gostaria então que tu falasse um pouquinho para nós sobre a ética do veterinário, então, no atendimento, né, a seus pacientes. Como é que funciona? O que tu tem para falar sobre isso? Bom, a nossa profissão, como todas, né, tem um código de ética que estabelece lá os deveres, as obrigações do médico veterinário enquanto está exercendo a sua atividade, né? Eu diria que a questão mais importante na relação do veterinário com o cliente, com o proprietário do animal, é a transparência absoluta, né? É a atenção plena à saúde e bem-estar do paciente, mas também a atenção especial ao dono, né? A gente tem que ter, enquanto profissionais em ação, principalmente na clínica de pequenos animais, né? Estabelecer uma inter-relação muito sólida com o proprietário, porque a gente depende do entendimento do proprietário, do quadro que o animal tem, do tratamento, para que ele nos auxilie, né, na realização do tratamento. Então, o Código de Ética da Veterinária é bastante extenso, né, mas eu diria que o fator mais importante é esse, a transparência total nas relações, né, e uma possibilidade de trabalho interligado entre os profissionais também é uma questão muito importante do ponto de vista ético, né, que é justamente a gente poder trabalhar pela valorização da nossa profissão, trabalhando em parceria entre as clínicas, entre os consultórios, entre as lojas. Acho que seria algo também muito importante. Outro comentário que a gente ouve falar bastante entre os médicos veterinários é que durante o estudo, a formação, aconteceria uma desumanização do profissional. Tu acha que isso acontece durante a faculdade? O que tu tem para falar sobre isso? Não, eu não acredito nisso, né? Eu acho que a gente, quando vai buscar o curso de veterinária, a gente busca por amor aos animais, né? E o curso nos dá ferramentas de trabalhar e contribuir para a manutenção da saúde e do bem-estar desses animais, né? O que acontece, na minha opinião, em alguns momentos, é a distorção daqueles que, por amar demais os animais, acabam não conseguindo ter a frieza que, em alguns momentos, a medicina exige, né? Então, no momento que tu vai trabalhar com um animal atropelado, com um animal feroz, com um animal silvestre, tu tem que ter técnicas de manejo, tu tem que enfrentar situações que nos chocam, que nos impactam, né? Então, às vezes, eu acho que acontece isso. Tem pessoas que não têm perfil para ser médico, não têm perfil para ser veterinário, não têm perfil para ser advogado. Eu me lembro, na faculdade, a minha turma, a gente começou com 50 colegas e acaba se formando lá com 35, 40, e muitos deles acabam se direcionando para outras áreas por vocação, não se encontram na veterinária, mas alguns colegas saem porque amam tanto os animais que não conseguem, né, dissociar o teu trabalho técnico, a frieza que a medicina exige, né, com o amor aos animais. Mas essa coisa da desumanização, pelo contrário, inclusive eu acho que quem conclui o curso de veterinária pode ter pessoas que amem os animais tanto quanto nós veterinários, mas eu acho difícil ter alguém que ame mais do que nós.
E tu é a favor dos médicos veterinários fazerem um trabalho social, digamos, fazendo consultas de graça, alguma coisa assim, castrações a baixo custo. O que tu acha sobre esse assunto? Bom, eu sou absolutamente a favor de que nós, indistintamente de profissão, se doe para a sociedade, né? Então, partindo desse princípio, né, eu sou absolutamente favorável aos mutirões de castração, aos programas de vacinação, aos programas de everminação, aos programas que atendem a baixo custo, ou até mesmo de forma gratuita, a população carente, né? E, além da população carente, nós temos um outro problema, que são os animais abandonados que não têm dono, né? Então, também precisa da doação do médico veterinário, né, e do envolvimento de toda a sociedade para a gente conseguir vencer esse problema, né? Agora, o que eu acho que é importante a gente refletir? Isso sempre tem que ser feito de maneira organizada, né? Isso tem que ter uma inter-relação entre os veterinários, o poder público, as protetoras, que têm uma rede de contato que é fundamental nesse cenário, né? Nenhum país do mundo conseguiu resolver esse problema só com a ação da protetora, ou só com a ação do veterinário, ou só com a ação do poder público. É preciso ter a união de todos os elos, de todos os entes que trabalham ou que se envolvem com a causa, né? Então, a única reflexão que a gente propõe é que, sempre que for se fazer, né, projeto de castração, mutirão de atendimento, de vacinação, isso tem que estar encadeado com o setor público, né, encadeado com as ONGs, e tem que ter a participação do médico veterinário. Isso, no caso, sobre negligência, em que casos se pode considerar que foi negligência do profissional da medicina veterinária? Bom, a negligência é sempre que um profissional se omite, né, de agir diante de determinada situação, né? A negligência pode acontecer no momento em que tu te nega a atender um paciente, pode acontecer no momento em que tu tem esse paciente na tua clínica, por exemplo, ele está internado e o profissional acaba, ou a sua equipe acaba errando e não dá continuidade no tratamento. Um acidente pode ser considerado negligência, num banho e tosa, por exemplo, que não tem a orientação de um veterinário, que não tem o equipamento adequado, uma queda do animal da bancada de secagem ou da banheira e o animal pode fraturar uma pata, isso pode ser considerado negligência, né? Então, são diversos fatores ou diversas situações que a gente pode enquadrar como negligência. E nesses casos, como é que a gente faz para denunciar? Como é que funciona? Bom, essa é uma das funções do Conselho, né? Justamente analisar e julgar o desempenho da atividade profissional dos médicos veterinários, né? Então, o Conselho, através do seu site, né, que é o www.crmvrs.gov.br, tem um link para denúncias, tem um formulário de denúncia que a pessoa pode fazer, e a gente instaura, então, um processo para fazer a averiguação disso. Agora, é fundamental, até por uma questão de respeito à questão legal, né, que essas denúncias sejam formalizadas, tem que ter um autor, né, a pessoa tem que entregar indícios de provas, tem que preencher direitinho o formulário, e aí, a partir disso, então, a gente tem como fazer uma investigação para apurar se houve negligência, se houve imprudência, se a denúncia é pertinente ou não. No momento em que o proprietário leva seu animal de estimação numa clínica para uma consulta, quais são os direitos que ele tem sobre valores, reconsulta? Como é que ele deve proceder também para saber sobre isso? Bom, isso, a clínica veterinária, o consultório, tem a obrigação, até por orientação, né, e exigência do Código de Defesa do Consumidor, de ter a relação absolutamente transparente com o cliente, né? Então, é necessário que exista uma tabela de preços. Essa tabela de preços tem que ser fornecida se o cliente quiser ter acesso. Se ele solicitar um orçamento, ele tem que ter acesso antes da realização do procedimento, né? Às vezes, em internação, né, é importante salientar e explicar, e o cliente tem que concordar com isso. Em casos graves, de um animal internado, por exemplo, ele tem uma parada cardíaca, né? A gente não tem tempo de ligar para o cliente para dizer que ele está tendo uma parada cardíaca, se eu posso usar tal medicação, ou se eu posso usar tal equipamento, né? A gente tem que também ter... só que o cliente tem que saber disso, né? Ó, o quadro é grave e a gente pode ter que usar de tais e tais situações, medicamentos ou equipamentos que podem gerar um custo tal, né?
Mas a ideia de custo e acesso a essas informações, o cliente tem o direito e o profissional tem a obrigação de fornecer sempre que o cliente desejar. Né? Em relação à reconsulta, isso também é algo que é pactuado entre o veterinário e o cliente. Né? A única coisa que o Conselho, através do seu Código de Ética, regulamenta, né, é que esta reconsulta ela tem que estar intimamente ligada à causa da consulta. Né? Porque o que o Código de Ética não permite é que se façam consultas de forma gratuita que não sejam ligadas a eventos ou a ações de cunho social. Né? Então, esta reconsulta é algo que pode ser conveniado entre os cliente e o veterinário, e também depende um pouco da situação do quadro do animal. Né? Se é um quadro agudo, essa reconsulta vai ter que ser num período de curto mais tempo, num período de tempo mais curto. Se é um quadro mais crônico, uma lesão de pele, por exemplo, bom, essa reconsulta tem que ser mais na frente, né? Daqui a pouco 7, 10, 15 dias após a primeira consulta, para que tu possa avaliar efetivamente se a medicação que foi prescrita para o problema de pele, por exemplo, está fazendo efeito ou não. E sobre a questão de valores, o Conselho de Medicina Veterinária estabelece um preço mínimo para consulta, vacinas? Não, a gente não estabelece e nem poderia. Né? No momento que qualquer entidade de qualquer profissão padroniza preço, é formação de cartel e é crime no nosso país. Né? Então, a gente não estabelece. O que o Código de Ética da Medicina Veterinária prevê é que, para situações que não estão ligadas à ação de cunho social, o veterinário não pode praticar preços abaixo da média do mercado, né, dos usualmente cobrados no mercado de uma maneira média. Né? Então, consultas, por exemplo, a R$10, R$15, isso é considerado consulta abaixo do mercado. Né? E isso não pode ser feito. A gente tem o entendimento de que um preço mínimo para aqueles estabelecimentos que trabalhem com um público de classe C, D, né, e aí o estabelecimento tem que estar voltado a atender a esse público, né, tenha que ser no mínimo o dobro desses valores que a gente falou, mas não existe tabela que regulamente isso. E no caso, se eu levar meu animal para tomar um banho, algum outro procedimento na veterinária, e acontecer qualquer coisa com ele, esse estabelecimento é obrigado a cobrir esses custos sobre esse problema que teve lá? Como é que funciona e a quem se deve recorrer? Bom, se o problema foi ocasionado por um acidente dentro do estabelecimento, por negligência, imperícia ou imprudência da equipe, né, evidentemente que o normal e o lógico, né, é que o estabelecimento tenha relação transparente com o proprietário, reconheça o acidente e faça a cobertura dos custos. Né? Mas isso também não é uma regra, nenhuma previsão regimental do ponto de vista do Conselho de Veterinária. Né? Isso também é assunto mais ligado ao Código de Defesa do Consumidor, e é evidente que o Conselho defende e orienta que os veterinários sigam o Código de Defesa do Consumidor. Né? Agora, se o animal é um animal epilético, por exemplo, tem um histórico de epilepsia, e durante o banho ele tem uma crise de epilepsia, bom, aí o entendimento é que o veterinário vai dar o atendimento, vai aplicar uma medicação adequada, e esse custo é do proprietário, né? Porque é uma doença, um problema que o animal tem. Agora, por que é importante ter um veterinário no banho e tosa, por exemplo, ou ter um veterinário no comércio, ter um responsável técnico no estabelecimento? Justamente para isso, para que o empreendedor, para que o empresário não tenha esse tipo de dissabor. Né? Então, o animal, antes de ir para o banho, tem que ter uma conversa, principalmente no primeiro ou segundo banho, com o proprietário. Né? O teu animal tem alguma doença crônica, já apresentou quadros de epilepsia, como é que é o comportamento desse animal. Então, tem que ter uma espécie de anamnese para que a gente possa conduzir esse paciente de maneira segura. Né? Então, acho que esses são aspectos importantes nessa situação. Rodrigo, gostaria de agradecer a tua presença hoje aqui no nosso programa. Lembrando, então, que a gente volta com o programa Amigo Bicho na próxima semana. Até lá!